A seguir, há 12 números: 0,5, 111 negativo, 3,6, 58, 4 negativo, 5 terços, 1,33 negativo, 0, 0,001, menos 1 nono, 17 negativo e 1. Item A, quantos deles são números naturais? Quais? Item B, quantos deles são números inteiros? Quais? Item C, quantos deles são números racionais? Quais? Item D, qual deles tem o maior valor absoluto? Eu sou o professor Robertson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos começar pelo item A. Quantos desses 12 números, são números naturais? Os números naturais têm como os elementos os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito que tem como menor elemento o 0. Então, analisando os números, podemos perceber que o 0,5 não é um número natural. O 111 negativo também não é. 3,6 também não é. O 58 é. Então, temos aqui um número que é um número natural. O 4 negativo não é. 5 terços também não é. 1,33 negativo também não é. O 0 pode sim ser considerado um número natural. 1 milésimo não é. 1 nono negativo também não é. 17 negativo também não é. E o número 1 é. Então, quantos deles são números naturais? Desses 12 números, 3 são números naturais, que são, assim, são eles, são naturais, 2 pontos, o 58, o 0 e o 1. Item B. Quantos deles são números inteiros? Bom, os números inteiros têm como os elementos o 0, que não é um número inteiro, que não é nem positivo nem negativo. Temos o 1 e o menos 1, ou mais 1 ou menos 1. Aí entra o sinal do mais e também do menos para diferenciar os dois números, tá? Um número é um inteiro positivo, o outro é um inteiro negativo. Podemos chamar assim, ou como 1 positivo ou 1 negativo. O mais ou menos 2, o mais ou menos 3, e assim sucessivamente. Ou seja, o conjunto dos números inteiros também é um conjunto infinito, tá? Só que esse conjunto específico não tem nem o menor elemento, nem o maior elemento. Uma observação a fazer nesse conjunto dos números inteiros é que entra aqui os negativos e o positivo, como eu acabei de dizer, e o mais 1, dizer o número 1 positivo, é o mesmo que 1 dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números inteiros contém os naturais, o conjunto dos números naturais, ou seja,
o conjunto dos números naturais é um subconjunto do número dos números inteiros. Então, se você olhar os números naturais, o 0 é um elemento do conjunto dos números naturais, mas também é inteiro. O 1 é um elemento dos naturais e também dos inteiros, que é o mais 1, e assim sucessivamente. Então, os naturais é um subconjunto dos números inteiros. Perfeito? Então, voltando ao item B, quantos deles são números inteiros? Por enquanto, os 3 dos números naturais que respondemos são inteiros: 58, 0 e 1. Agora, vamos ver quem são os negativos para incluir na resposta. Vamos lá, 0,5 não é um número inteiro. O 111 negativo é um inteiro negativo. Então, temos aqui o menos 111 ou 111 negativo. O 4 negativo é um inteiro também, assim como o menos 17. Então, ao todo, são 6 números que são números inteiros. Então, vou destacar aqui o 111 negativo, o 58, 4 negativo, o 0, o 17 negativo e o número 1. Então, são 6 números, são inteiros. 2 pontos. Vamos lá. 58, 0, 1, o 111 negativo, o 4 negativo e o 17 negativo. Item C, quantos deles são números racionais? Desses 12 números, quantos deles são números racionais e quais são? Os números racionais, eles são, vamos aqui apresentar a sua representação. Os racionais são frações, vamos indicar assim, tá? Todas as frações são números racionais, são números decimais. Aí tem que ter muito cuidado com esses números decimais, que não são todos decimais. Aqui nós podemos classificar os decimais como sendo os exatos e as dizimais periódicas. E também os números inteiros. Então, os racionais são esses números. Então, o item B já responde, em parte, o item C. Como eu escrevi, são os inteiros também, então, 58 é o número racional, o 0, o 1, o 111 negativo, o 4 negativo e o 17 negativo. Vamos avaliar se aqui dos 12 apresenta frações. Vamos lá. Temos frações? Temos, 5 terços. 5 terços é aqui uma fração e o menos 1 nono negativo. Então, temos aqui 2 frações, são números racionais. Decimais exatos, temos aqui, olha aqui, 0,5, o 3,6, o 1,33 negativo e o 0,001. São números decimais exatos e, portanto, são números racionais. Aqui não temos as dízimas periódicas. Então, todos os 12 números aqui apresentados são números racionais. Então, vamos responder 12. Então, todos os 12 números, são racionais. São números
botar são racionais, tá? São números racionais. Então, 0,5, 111 negativo, 3,6, 58, 4 negativo, 5 terços, o 1,33 negativo, 0, 0,001, 1 nono negativo, 17 negativo e 1. Item D. Qual deles tem o maior valor absoluto? Ou seja, quem tem a maior distância até o zero? Para entendermos o maior valor absoluto, temos que ter essa ideia de distância, a distância do número até o zero na reta numérica. Por exemplo, qual a distância do 3,6 até o zero? É exatamente 3,6. Qual a distância do menos 4 até o zero? 4 positivo. Como estamos falando de distância, é sempre positivo. Então, a distância do menos 4 até o zero é 4 unidades. Então, nesse contexto, o maior valor absoluto desses 12 números é exatamente o menos 111, é o 111 negativo. Então, vamos aqui colocar aqui a resposta. Desses 12 números, o que tem o maior valor absoluto é o 111 negativo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.